anos de caminhada, que a paz do Cristo seja conosco, hoje e sempre, e dando continuidade ao projeto Sementes de Luz do CEPAC, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Lusiânia, vamos tecer uma reflexão sobre um tema profundo e muito atual, os flagelos destruidores, e fica como referência bibliográfica as perguntas 737 a 741 de O Livro dos Espíritos, obra que inaugura a codificação de Allan Kardec. Nesses tempos atuais, fica ainda a live de Haroldo Dutra Dias disponível no YouTube, na rede Amigo Espírita, que tem um tema e que é uma pergunta que é a seguinte: vivemos os flagelos destruidores? É uma live que está disponível desde o dia 8 de abril de 2020. Estamos agora no mês de julho de 2020 e as perguntas formuladas por Allan Kardec ainda no século XIX, estão muito atuais. Começamos então com a pergunta 737, em que Allan Kardec pergunta: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Então, muitos de nós estamos com vontade de fazer essas perguntas. Com que objetivo Deus permite que passemos por situações destruidoras como essa? Não que Deus deu causa, mas porque Ele permite. O que quer a providência divina com isso, né? Com que finalidade? E a resposta é para acelerar o progresso da humanidade. Às vezes a humanidade, no curso em que estava, demoraria séculos para uma mudança de paradigmas ou de situação, e é para que a humanidade possa avançar espiritualmente mais depressa. Num primeiro momento, isso poderia gerar uma perplexidade. Ora, mas Deus não teria outros meios? Deus não teria outras formas, né? E a resposta dos espíritos é sim, e Deus o emprega todos os dias, porque deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem ou conhecimento do mal, é que o homem, o ser humano, não aproveita. E aí vem a menção à expressão castigo. Aqui nós devemos compreender a palavra castigo do ponto de vista pedagógico, de consequências. Veja, uma professora diante dos seus alunos, crianças, ela vai impor àqueles que fizeram uma travessura, uma consequência, colocá-lo no cantinho do pensamento, por exemplo. Nos últimos meses, a humanidade terrena esteve, aspas, no cantinho do pensamento, esteve ou está. Mas será que a humanidade terrena aproveitará a oportunidade para o seu crescimento espiritual, para o seu amadurecimento? O tempo dirá, as gerações futuras dirão. Mas nessa situação, tanto o homem de bem quanto o perverso vivenciam, são colhidos pela situação do flagelo destruidor. É justo isso? É o que Allan Kardec pergunta. E os espíritos benfeitores nos ampliam a visão. Vejam, o homem, o ser humano, ele pensa diferente após o desencarne, após a morte. Enquanto encarnados, muitos de nós temos a visão limitada da matéria, a visão limitada dessa existência dessa existência material. Muitas vezes não conseguimos nos ver como espíritos imortais em evolução, mas é isso que somos. Aqui eu quero deixar o meu registro de profundo sentimento de solidariedade a todas as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos diante do flagelo do novo coronavírus. E vamos aqui ampliar também a nossa visão de mundo, que a humanidade sempre ao longo da história enfrentou flagelos destruidores, a exemplo da peste negra, da peste bubônica, da gripe espanhola,
de terremotos, tsunamis. Somos espíritos imortais que pré-existem e sobrevivem a tudo. E os espíritos formam a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Somos todos filhos amados de Deus e os nossos corpos físicos são as nossas vestes, as vestimentas com as quais os espíritos aparecem no mundo. E na resposta à pergunta 738, os espíritos utilizam-se da metáfora da guerra. Um general se preocupa mais com os seus soldados do que com seus uniformes. Então, Deus está no comando como esse grande general. E ele se preocupa muito mais com os seus soldados do que com os uniformes, seus corpos físicos, as vestes. Estamos nós na luta, mas não na luta contra os outros, na luta contra as nossas imperfeições morais, na luta contra nossos equívocos e em busca do nosso aprimoramento moral e espiritual. O corpo, então, é uma veste, é uma vestimenta, é um uniforme. Nosso corpo vai ser moído, ele vai sofrer, ele vai penar, mas com um propósito, com um objetivo, que é a evolução espiritual do ser, né? Vamos dizer o seguinte: olha, as pessoas estão sofrendo com isso. Sim, e vamos incentivar o bem sofrer, o sofrer com confiança em Deus, o sofrer sem murmurar, sem lamentar, né? Porque tudo tem uma utilidade se bem aproveitada. A pergunta 739 fala da utilidade do ponto de vista espiritual, mas também de utilidade do ponto de vista material, um avanço na ciência, um avanço nas relações humanas, nas relações sociais, mas é possível que nenhum ou que pouco desses avanços sejam percebidos por nós nesta geração, mas que está aí o germe da transformação para gerações futuras. Então, espiritualmente, os flagelos contribuem para que possamos exercitar a resignação, para a nossa evolução, para o nosso progresso, se a criatura o aproveitar. E na 740, nos diz que os flagelos são provas morais que fornecem ao homem, ao ser humano, uma ocasião de exercitar pelo menos 6 coisas: a inteligência, a paciência, a abnegação, a resignação, o desinteresse, o amor ao próximo. Vamos deixar aqui então uma mensagem de esperança, ancorada na certeza da imortalidade da alma, para lidar com os desafios, e de confiança, mas um confiar e com ação, um confiar fazendo cada um a sua parte, porque somos filhos amados de Deus, que estagiamos na vida material com um propósito para nossa evolução, que caminhemos em direção à luz e que possamos construir em nós, no santuário da nossa consciência, os bons valores, as virtudes. Lembremos da passagem do Evangelho de Jesus, em que Jesus está no barco com os seus discípulos e se inicia a tempestade. Jesus dormia no barco e o barco é chacoalhado, os discípulos estão empolvorosos e um dos discípulos acorda Jesus dizendo: tu não te importa que pereçamos? Jesus acalma a tempestade, os fenômenos da natureza, mas fica ali uma lição. Ó homens de pequena fé, estamos todos então na tempestade, cada um na sua tempestade particular, na sua tempestade íntima, porque a própria vida material com as suas provas e desafios é uma tempestade, mas nós não estamos sós no barco da vida, nós nunca estivemos sós, nunca estivemos sozinhos. Jesus está conosco em silêncio e Ele sempre está. E essa passagem do Evangelho nos diz que a tempestade
é uma oportunidade, como foi uma oportunidade para os seus discípulos, de experimentarem a própria confiança em Jesus que está no barco. Também é uma oportunidade de confiança em Deus, Deus Pai amoroso que está no comando. Essa então é uma mensagem de confiança e esperança. E sem a pretensão de esgotar um tema tão profundo, fica aqui apenas o registro dessa inspiração para que possamos suportar a tempestade e aproveitar para aprendermos com ela. Muita paz no coração de todos.